A paz do Senhor, meus queridos irmãos e amigos e todos aqueles que estão conosco, nos acompanhando, somando conosco neste canal Pão do Céu, um canal que é bênção de Deus por causa da sua participação. Nós estamos agora, neste momento, agradecido a Deus pela oportunidade, o privilégio de compartilhar mais um comentário das nossas lições da revista Betel Dominical. É a nossa revista da nossa Escola Bíblica Dominical. Nós estamos numa sequência de lições aonde já estamos findando esse trimestre. Um trimestre muito abençoado, onde Deus falou poderosamente através de todos os canais que divulgam a sua palavra, como também aqui conosco, eu creio assim. Meus amados, o nosso comentário, ele tem teor espiritual, porque Deus é espírito, diz a Bíblia. Importa que os verdadeiros adoradores o adorem em espírito e em verdade. A palavra de Deus, na verdade, ela veio para nos confrontar, mexer em nosso ego e nos tirar da zona de conforto. Sabe por quê? Jesus pregava ensinando e ensinava pregando. E todo ensinador, todo professor de escola dominical, ele não deixa de ser um formador do caráter cristão. Pela graça de Deus, iremos subsidiar, iremos sumariar aqui uma síntese de mais um comentário desta nossa lição. Nós estamos na lição de número 12, para o dia 17 de junho de 2018, que tem o título Nossas Atitudes Diante da Palavra de Deus. Nossas atitudes. E por que elas? Porque são elas que validam ou anulam a palavra de Deus. Quando Jesus disse que os verdadeiros discípulos, os verdadeiros profetas, são conhecidos pelos frutos, esses frutos são justamente suas atitudes, que independente se o homem vê ou não, elas sempre estão nuas e patentes diante dos olhos de Deus e da sua palavra. O texto áureo está inserido em Tiago, capítulo 1, versículo 22, e diz assim: E sede cumpridores da palavra, e não somente ouvintes, enganando-vos com falsos discursos. Amados, Tiago, nesse capítulo, nos exorta a ouvir mais, falar menos e ser tardio para se irar. Observação: a ira é o lugar de Satanás agir. Quando alguém está irado, tem que repreender de imediato a fúria do inimigo, pois chegou na área dele. A pessoa irada mata e não vê, pode destruir tudo contra sua vontade, pode causar mal pelo impulso total do inimigo. Por isso que a Bíblia diz: irai-vos e não pequeis. Bom é evitar chegar nesta área, o lugar da ira. Amados, a nossa verdade aplicada, ela diz o seguinte: não é suficiente ouvir e conhecer a palavra de Deus, é preciso praticá-la em todas as áreas da nossa vida, em todas as áreas da vida. Veja bem, o cristão, ele precisa conhecer todas as áreas da sua vida, para que nessas áreas seja aplicada a palavra de Deus. Por exemplo, na área sentimental, namoro, noivado e casamento, quem faz a escolha é você. Porém, você orando, Deus vai te revelar quem é a pessoa e qual a sua intenção. Também a palavra, ela nos diz em 2 Coríntios 6,14, não vos prendais a um jugo desigual. Ou seja, você também não pode associar sua vida, o seu futuro, com uma pessoa que não crê no Deus que você crê. Sabe por quê? Porque assim, fazendo, você sozinho lutará por dois. Quando a Bíblia diz que ser dois é melhor do que um. Muito bem. Nós temos os textos de referência que está em Tiago, capítulo 1, versículo 21, que diz: pelo que rejeitando toda imundícia e superfluidade de malícia, recebei com mansidão a palavra em vós enxertada, a qual pode salvar as vossas almas. Versículo 22, e sede cumpridores da palavra, e não somente ouvintes, enganando-vos com falsos discursos.
Versículo 23, porque se alguém é ouvinte da palavra e não cumpridor, é semelhante ao varão que contempla ao espelho o seu rosto. Versículo 24, porque se contempla a si mesmo, e se foi, e logo se esqueceu de como era. Versículo 25, aquele, porém, que atenta bem para a lei perfeita da liberdade e nisso persevera, não sendo ouvinte e esquecido, mas fazedor da obra, este tal será bem-aventurado no seu feito. Então veja que ser ouvinte não é o suficiente, mas quando tornamos aquilo que ouvimos em prática, aí sim, as nossas atitudes, elas chegam diante de Deus, não é? E assim o nome do Senhor será sempre glorificado. A nossa introdução, ela diz que a Bíblia é a palavra de Deus, única regra infalível de fé para a vida e o caráter do discípulo de Cristo. Meus irmãos, a Bíblia é a única regra de fé. Veja bem, não é cultura do Brasil, dos brasileiros, a leitura. O povo brasileiro, na sua maioria, não gosta de ler. E quando ouve um texto, uma leitura, não examina. Muitos não sabem o que é a Constituição brasileira, os seus direitos e os seus deveres. E por isso, muitos advogados estão enganando muitos clientes. Muitos também não sabem o que fazem e o que são os três poderes: legislativo, executivo e o judiciário. É verdade. É por isso que os políticos, eles têm a cara de prometer tudo, mas não têm a cara de cumprir o que prometeu. Porque eles sabem que não vai haver cobrança pelo fato do brasileiro não conhecer os seus direitos para reivindicar. Muito bem. O ponto 1 diz: Deus se comunica com a humanidade. Como você entende que Deus fala com o homem? Por Deus ser a verdade, ele faz exposição dessa verdade para o homem. Depois da queda, o homem se transformou numa mentira. Deus continuou sendo a verdade. E a maior comunicação de Deus para o homem se tornou verdade. É a sua palavra. O homem se torna verdade pela palavra de Deus quando ouve e executa. Jesus Cristo é a palavra, é o verbo que se fez carne. E Deus se comunica com amor. Quando ele está estabelecendo limites para o homem, isto é amor. Pois esse homem a quem Deus ama, falou e fala a cada dia, é dominado pelas concupiscências da carne. E o limite é Deus dizendo: depois daqui é o abismo. Deus se comunica com a humanidade porque ele não quer essa humanidade caída no abismo. Vamos para o tópico 1, subtópico 1, que diz: o Deus Criador se revelou. Imagine toda a humanidade saber que existe Deus, mas não saber como adorar, não saber como buscar, não é? Saber que existe um Deus, mas sem meios nenhum de conhecê-lo e chegar a ele, sem Bíblia, sem oração, sem milagres, sem promessas, sem profecias e sem revelação. A Bíblia é sua palavra e através dela conhecemos os mistérios de Deus que estão em Cristo Jesus. Hoje, muitos não conhecem a Deus porque não querem de propósito acreditar na sua palavra. Sabem que ele existe, mas procuram negar com a sua vida, com as suas atitudes. Hoje você entende que até a natureza revela a glória de Deus. Você não vai adorar sol e lua, mas adora a Deus por haver feito os céus e a terra. Deus se revela pela palavra, Deus se revela pela Bíblia. Mas veja bem, a Bíblia é como se fosse uma parábola. Jesus, quando falava em parábolas, era para despertar o interesse somente daqueles que tinham interesse nele, saber sobre ele. Aí, quando ele atraía a estes, ele explicava em detalhe e de forma compreensível toda a parábola. Só ler a Bíblia, sem o discernimento do Espírito, a interpretação ela não virá.
Exemplo, Salmo 23. Lendo o primeiro versículo, o Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Sem o discernimento, a interpretação do Espírito, vamos entender que quem tem o Senhor como Salvador também tem tudo. Terá direito a tudo, vida farta, isenção de aflição, isenção de dificuldade, porque Ele é o Deus poderoso e Ele é a garantia que eu vou ter tudo. Agora, quando se lê este versículo, o Senhor é meu pastor e nada me faltará, quando se lê com a interpretação do Espírito, você vai entender que a Bíblia está dizendo que o Senhor é o meu pastor. E por Ele ser o meu pastor, Ele cuidará bem de mim. Ainda que me falte tudo que pode faltar, eu não sentirei falta de nada, porque o seu Espírito, o Consolador, estará na minha vida me sustentando. Amém? Vamos para o tópico 1, subtópico 2, que diz a necessidade da revelação. Essa necessidade está em nós. Deus não tem necessidade nele de se revelar para ninguém. Deus é Deus. Deus é incriado. Deus é eterno. Se você olhar para trás, você não vai ver o início de Deus. Se você olhar para frente, você não vai ver o final de Deus. Deus é eterno. Se Deus não se revelasse para o homem só conheceria o diabo e o pecado. E a revelação de Deus é uma nova porta de oportunidade para o homem adentrar novamente no paraíso de Deus, no novo jardim do Éden. O pecado expulsou o primeiro casal, o homem, do paraíso, mas por Jesus nós somos buscados, nós somos adentrados novamente nesse ambiente, nesse paraíso de Deus, que é a nossa vida espiritual com o Senhor. E Deus, Ele fez revelação até para o primeiro casal. Quando nós lemos a Bíblia, em Gênesis capítulo 2, versículo 16 e 17, diz assim: E ordenou o Senhor a Deus ao homem, dizendo, de toda árvore do jardim comerás livremente, mas da árvore da ciência do bem e do mal, dela não comerás, porque no dia em que dela comeres, certamente morrerás. Então nós vemos que o homem comeu dessa árvore, mas foi revelado antes que ele não podia. E Deus disse que do dia que eles comerem, certamente morrerá. Aqui é a morte espiritual. Aqui é onde seria quebrado o vínculo espiritual do homem com Deus e de Deus com o homem. Isso aconteceu, mas Deus é todo poderoso. Embora o homem nessa situação, a Bíblia diz em Gênesis 3, versículo 8, 9 e 10, que Deus foi em busca desse homem. Meus amados, tem demonstração de amor maior do que essa? O homem se tornou inimigo de Deus, mas Deus sempre amigo do homem. Deus foi buscar esse homem. Lembra? Adão, onde estás? Deus, ele procura o homem para se revelar. Foi revelado também para o primeiro casal uma vida de obediência para eles manterem esta vida de obediência no Éden. Mas quando pecaram, eles estavam conscientes, eles não estavam enganados por Deus. O juízo final é justamente para se cumprir a justiça de Deus. Todos que irão para o inferno saberão por que estão indo. O livro da vida será aberto e quem lá não tiver seu nome é porque está lá no livro da morte. Amados, existe um cartório espiritual no céu. É verdade, existe um cartório no céu. Veja isso em Apocalipse, capítulo 20, versículo 11 e 12, que diz: E vi um grande trono branco, e o que estava sentado sobre ele, de cuja presença fugiu a terra e o céu, e não se achou lugar para eles. E vi os mortos, grandes e pequenos, que estavam diante do trono, e abriram-se os livros. E abriu-se outro livro, que é o da vida. E os mortos foram julgados pelas coisas que estavam escritas nos livros, segundo as suas obras. Então veja, Deus é justiça do início ao fim da existência do homem. Indo para o tópico
1, subtópico 3, vai falar da relevância da revelação. Relevância da revelação. Por que a revelação é relevante? Relevância significa algo que tem relevo, algo que tem destaque, algo que tem importância. Porque é importante. A importância da revelação de Deus pela sua palavra é através da Bíblia. É a Bíblia. E por quê? Porque a Bíblia tem seu estudo, a Bíblia tem sua história, a Bíblia tem sua estrutura e a Bíblia tem a sua mensagem. A Bíblia é a revelação de Deus, pois o seu autor é Deus, o seu intérprete é o Espírito Santo e o seu assunto é o Filho de Deus, Jesus Cristo. Na sua estrutura, há nela harmonia e unidade. São 66 livros e cerca de 40 escritores. Dividida em duas partes, o Antigo Testamento e o Novo Testamento, composta de 66 livros, 39 no Antigo Testamento e 27 no Novo Testamento. Ao todo, 1.189 capítulos, 929 no Antigo Testamento, 260 no Novo Testamento. E nela há 31.173 versículos. O Antigo Testamento é o tratado de Deus para com a nação de Israel. Deus tratou pela lei com Israel, está do Gênesis a Deuteronômio. Deus tratou com a história de Israel, que está de Josué até o livro de Esther. Deus tratou com a poesia, que está de Jó a Cantares, e ele também tratou com profecia, que é de Isaías a Malaquias. No Novo Testamento, é o tratado de Deus para com a igreja. Deus trata com a igreja, através da biografia de Jesus, do Salvador. Porque ele é o dono da igreja, ele fundou a igreja, ele criou a igreja, ele nos torna a igreja. Então a biografia está nos 4 evangelhos sinópticos, que é Mateus, Marcos, Lucas e João. Também tem a história da igreja. Deus trata com a história da igreja, que é o livro de Atos dos Apóstolos. A doutrina da igreja, que é de Romanos, a Judas, e a profecia para a igreja, que está no livro de Apocalipse. Muito bem, meus amados, nós estaremos indo agora para o tópico 2, que diz a medida da nossa relação com Deus. A nossa medida de comunhão com Deus é encontrar Cristo na Bíblia de Gênesis a Apocalipse, pois a Bíblia é cristocêntrica. Pregar a Bíblia sem falar de Jesus é discurso religioso. E por quê? Primeiro, porque ela é a palavra de Deus e ela é completa. É o tópico 2, subtópico 1. A palavra de Deus é completa. Em Gênesis, conhecemos e encontramos ali Satanás distanciando o homem da árvore da vida e do paraíso. Já em Apocalipse, nós vemos Jesus trazendo de volta o homem ao paraíso de Deus. Nós vemos isso em Apocalipse 22, versículo 1 ao 3, que diz: E mostrou-me o rio puro da água da vida, claro como cristal, que procedia do trono de Deus e do Cordeiro. No meio da sua praça, e de uma e de outra banda do rio, estava a árvore da vida, que produz 12 frutos, dando seu fruto de mês em mês, e as folhas da árvore são para a saúde das nações. Meus amados, Deus prepara a igreja na terra para morar num lugar eterno, onde a saúde também é eterna. Não haverá doença na vida do homem. Muito bem. Indo agora para o tópico 2, subtópico 2, diz Jesus Cristo e a palavra. Jesus Cristo é a palavra, mas Jesus Cristo como homem, ele também falou a palavra de Deus. Jesus Cristo e a palavra. Porque a palavra de Deus precisa fazer parte da nossa relação com o eterno. Primeiro, diante de Deus só há 3 classes de povos: judeus, gentios e a igreja. E a cada povo tem a sua peculiaridade, tanto para o passado, presente e futuro. Por exemplo, os judeus do presente são diferentes dos judeus do passado. Mas e a igreja do presente? É igual ou diferente da igreja do passado? Porque a palavra é a mesma. Deus também é o mesmo. Malaquias 3,
e 6, o Senhor diz: eu, o Senhor, não mudo. Veja bem, a razão pela qual Jesus queria inserir a palavra no coração dos judeus pela sua pregação e hoje em nós, através do Espírito Santo, é porque é ela que ilumina o caminho para Deus. Salmo 119, 105 diz: lâmpada para os meus pés é tua palavra e luz para o meu caminho. É ela que o Espírito Santo usa como instrumento para ele operar. Isso está em Efésios 6:17, que diz: tomai também o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. Então o Espírito Santo trabalha com a espada. Ele tem a espada como a palavra de Deus. É ela também que nos vivifica. Voltando a Salmo 119, versículo 107, diz assim: estou aflitíssimo, vivifica-me, ó Senhor, segundo a tua palavra. Então veja que a palavra de Deus, ela é a razão pela qual Jesus tem o desejo de inserir em nossa vida. Vamos para o tópico 2, subtópico 3, que diz a ação da palavra no discípulo. A palavra só tem ação na vida de quem ouve, de quem valoriza e de quem procura obedecer. O pregador prega a palavra que chega até os ouvidos. O máximo que o pregador vai falar são palavras que chegam até os ouvidos, palavra de Deus. Mas do ouvido para o coração, quem leva esta palavra é o Espírito Santo de Deus. A ação da palavra de Deus na vida do discípulo é tão forte e tão aceitável, porque quem tem o Espírito Santo de Deus em sua vida, deposita toda a confiança nela como a palavra de Deus, sem exigir provas e sem argumentar nada. Aquilo que o crente não entende, aceita por fé. Outro sim, Deus é o único autor da sua palavra. Sabe por quê? Homens ímpios não são, porque jamais iriam produzir um livro que sempre está condenando eles. Homens justos e piedosos também não são, porque jamais cometeriam o crime de escrever um livro e fazer o mundo acreditar que era obra de Deus. Os judeus também não são, porque não poderiam escrever um livro que sempre condena suas idolatrias e rebeldias diante de Deus. Os anjos não podem ser autores da Bíblia, pois a Bíblia, discorre de fatos anteriores a eles. Muito bem. Nós vamos agora, meus irmãos, para o tópico 3. Tópico 3 que diz atitudes para com a palavra de Deus. Primeira atitude para com a palavra. Não só ouvir e colocar em prática. Mas não é fácil colocar em prática a palavra de Deus. Porque a palavra de Deus, ela confronta o homem. Se você ouvir a palavra de Deus e ela não te confrontar, ou você está 100% perfeito em santidade, ou não foi Deus quem falou com você. Se temos uma natureza que busca sempre o contrário de Deus, Deus nunca vai falar pela nossa vontade, vai prevalecer a vontade do Senhor. E qual é a vontade do Senhor? É mexer na alma, no coração do homem para tirar os seus pecados, purificar a sua alma, encher ele do Espírito Santo e tornar um vaso de honra na face da terra. O tópico 3, subtópico 1, diz conhecer e praticar. Existem duas formas do homem anular a palavra de Deus. Primeiro é quando ele ouve e transfere para o outro. Segundo é quando ele ouve e não pratica. A palavra de Deus é poderosa, mas não vai causar efeito na vida daqueles que ouve, mas lança para alguém. Ou então ouve, mas não permite o Espírito levar o coração para tornar em prática. A prática da palavra, ela constrói uma fortaleza na vida do crente de tal forma que quando chegar o dia mau, essa pessoa não vai ser abalado. Porque vai entender pela palavra que quem está no comando de tudo é Deus. Veja que o dia mau, ele chega para quem
ouve e pratica, como também para quem ouve e não pratica. A diferença está na reação. Quem não pratica a palavra não gera fé em si mesmo. Aí só a notícia que o dia mal está chegando, para esse, já é motivo de desespero. E a queda é grande. Veja o que Jesus falou em Mateus capítulo 7, versículo 24. Ele diz: todo aquele, pois, que escuta estas minhas palavras e as pratica, assemelhá-lo-ei ao homem prudente que edificou sua casa sobre a rocha. E desceu a chuva e correram rios, e assopraram ventos e combateram aquela casa, e não caiu, porque estava edificada sobre a rocha. E aquele que ouve estas minhas palavras e as não cumpre, compará-lo-ei ao homem insensato, que edificou a sua casa sobre a areia, e desceu a chuva, e correram rios, e assopraram ventos e combateram aquela casa, e caiu, e foi grande a sua queda. Veja, meus amados, se não colocar em prática a palavra de Deus, grande é a queda. Isso é a Bíblia que está dizendo. Nós vamos para o tópico 3, subtópico 2, que diz disposição em praticar. Amados, vemos que grande, gigante é a disposição dos atores de filmes e novela para transmitir a mentira como se fosse verdade. E nós não podemos nunca transmitir a verdade de Deus como se fosse mentira. Que haja disposição em cada crente de pôr em prática as verdades do Evangelho de Cristo Jesus. Veja bem, você passa dias, meses e anos convidando alguém para ir para a igreja, porque esse alguém precisa de salvação. Esse alguém está atolado no pecado, este alguém pode estar adorando outros deuses, este alguém pode estar afastado do Senhor por causa da sua vida pecaminosa, por causa de muitos vícios e etc. Você convida, muitas vezes, a sua luta é diária, e essa pessoa ela não vai para a igreja. E às vezes até diz: um dia eu vou. Até diz: um dia lá vai estar. Acontece que, se você não vigiar, se você desviar ou escandalizar, ele é o primeiro a apontar e dizer: tá vendo? Graças a Deus que não aceitei o Jesus dele. Então temos que ter disposição de praticar a palavra de Deus, porque pela prática da palavra revelamos o nosso testemunho que o Evangelho está em nós. Amados, tópico 3 e o subtópico 3 diz: conhecimento, decisão e atitude. Será que chegamos ou será que estamos construindo um tempo de conhecer a palavra e sua vontade, mas decidir agir conforme a nossa vontade? Será que estamos colocando a nossa vontade, os nossos desejos e caprichos na frente da vontade de Deus? Será que por acontecer ou conhecer que Deus tem poder de matar e de dar vida, oraremos para que Ele venha matar aquele que nos aborrece? Será? Será que para conhecer que Deus, você passa a conhecer Deus, que Ele é poderoso para exaltar você entre os homens? Será que, conhecendo Deus assim, que tem o poder de abençoar grandemente, será que só por isso iremos colocar nossos caprichos, nossos deleites na frente da sua vontade? Será que a nossa vontade vai adiante da vontade do Senhor? Busquemos conhecimento de Deus, mas na hora de praticar, só decida e haja na direção do Senhor, porque assim é melhor. A conclusão, ela diz que Deus nos conceda a bênção de sermos cheios do conhecimento da sua vontade, com sabedoria e inteligência espiritual, a fim de que tenhamos um viver digno, agradando ao Senhor, sendo frutíferos e crescendo no conhecimento do Senhor, conforme exposto em Jeremias 9:24. A conclusão
ela fecha este assunto dizendo que Deus venha nos conceder sabedoria e inteligência espiritual. Você sabe o que é isso? Muitos lugares, muitos púlpitos estão contaminados, ou sobe alguém para contaminar a igreja, para lançar veneno para a igreja, porque muitos que estão na frente do trabalho não têm buscado sabedoria e inteligência espiritual. Deus, ele não santifica o objeto, mas ele santifica o homem. Então, o homem tem que ter sabedoria e conhecimento espiritual quando ele tem discernimento de quem é aqueles que estão tomando posse de um púlpito para cantar ou pregar. Se ele está de bem com Deus, a sua vida ou não, naquele momento. O homem de Deus, é por isso que a Bíblia diz em Levítico 3:13 ou 13:13, o fogo arderá continuamente no altar, não se apagará. Esse fogo é o fogo que queima pecado. Então, todos que estão no altar de uma igreja, de um púlpito, de um lugar sagrado ali a Deus, consagrado para, separado e santificado para adorar a Deus, tem que ter esse fogo de pureza. Subiu alguém em pecado, subiu alguém com vida pecaminosa, não pode manusear as coisas consagradas a Deus, as coisas separadas para Deus. Então, se o homem não tiver essa inteligência, esse conhecimento espiritual, irmãos, o inimigo ele faz a festa. Nós temos que pedir graça a Deus e orar por todos os homens, principalmente os líderes das igrejas que estão pregando o evangelho do Senhor. Meus amados, chegamos mais ao final de uma edição. Que Deus abençoe a todos, que Deus continue fortalecendo a cada um. Assim eu agradeço esta oportunidade. Até o próximo vídeo, se assim Deus permitir. Que o amor de Deus, que as bênçãos do Senhor alcance a sua vida, o seu ministério, a sua família, hoje e sempre, neste mundo maravilhoso do nosso Deus. A paz do Senhor.